Se o primeiro episódio de Dia Zero já trouxe bastante tensão, se prepare porque as coisas só ficam mais intensas. A conspiração se aprofunda, os personagens estão cada vez mais pressionados e novas peças entram no tabuleiro. Bom, então já pega sua pipoca, sente-se confortavelmente no sofá e vem comigo conferir tudo sobre o segundo episódio de Dia Zero, com Robert De Niro. Revelados Girls, estava falando. E bom, se você ainda não assistiu a review do primeiro episódio de Dia Zero, o link vai estar na descrição tanto da playlist quanto do episódio em si, para você assistir e depois você volta nesse aqui para assistir também. Caso já tenha lançado a review dos demais episódios, são 6 episódios, você já pode assistir logo em sequência. Clica no card que vai estar aparecendo aqui na tela ou vai no link na descrição que vai ter a playlist completa, ou vai lá na aba podcast que tem aqui no canal, e aí você assiste a playlist completa de Dia Zero, a review de todos os episódios, mais a análise final da série como um todo. Então vai no link da descrição ou clica no card aqui em cima e assiste Dia Zero por completo. Mas bom, o episódio começa com o George no helicóptero meio que se lembrando das informações que o seu amigo lhe passou na madrugada do episódio anterior e que ele acreditava que foram trocadas por alguém. Paralelo a isso, vemos um cara destruindo alguns computadores e em seguida sendo perseguido por um cara armado que já tinha matado uma galera, um grupo inteiro de hackers. No helicóptero, a presidente entra em contato com George para falar sobre uma retaliação a Moscou caso George não ande rápido com a investigação. Na sede da comissão do Dia Zero, enquanto De Niro estava em reunião com membros do FBI, da CIA, serviços secretos, etc., ele recebe imagens de uma câmera de segurança que mostrava o cara que estava sendo perseguido por um atirador, no caso, por um agente russo. O que levanta ainda mais suspeitas contra a Rússia. O George folheia um dos seus caderninhos de anotações, onde aparece várias vezes a pergunta quem matou Bambi? E eu só me pergunto quem diachos é Bambi, já que isso ainda não teve uma resposta. Até que recebe uma nova pista, códigos escondidos no servidor e uns documentos sobre a mulher que foi na casa dele no episódio anterior. Que para quem não se lembra, uma mulher foi na casa do George no episódio anterior para lhe ajudar a escrever suas memórias. Mas quando estava saindo, por causa do apagão no país inteiro, acabou se envolvendo num acidente com um trem e explodiu o carro dela, ela e o motorista. E depois disso, o George teve algumas alucinações com ela. Roger, o cara que está trabalhando com o De Niro, vai se encontrar com o agente da SHIELD, Phil Coulson, que quer que as investigações permaneçam focadas em Moscou. De Niro volta para casa e tem uma leve discussão com a sua mulher sobre o que aconteceu no final do episódio anterior, onde o De Niro não se lembrava que Hector, o cara que trabalhava para ele, já tinha se aposentado há 5 anos. E aí tem uns pequenos delírios do final do episódio. A presidente então liga para George para questioná-lo sobre o russo que aparece nas imagens de segurança e sobre o George não ter informado ela, e para informar que ela fará um discurso do Salão Oval e vai comandar um ataque contra a Rússia, um cyberataque contra a Rússia como demonstração de força, o que obviamente não parece uma boa ideia. O George vai para o seu escritório todo escuro, fecha os olhos e volta para o momento em que recebeu a informação do seu amigo, mas é como se ele não conseguisse se lembrar de tudo o que aconteceu. O Roger vai para um necrotério ver o corpo da mulher que morreu no episódio anterior, mas o corpo não está lá. No dia seguinte, eles descobrem que o cara que estava sendo perseguido pelo russo era um hacker que já havia trabalhado para o governo americano. A mulher do George pede para uma ex-amiga que eu tenho quase certeza que teve um caso com George, que volte a trabalhar com ele, já que ele precisa de ajuda e ela não confia nas pessoas que trabalham com ele atualmente. Partindo para Washington, o pai da 11 faz um discurso e anuncia que a filha do George ficará de olho na comissão do Dia Zero que o George lidera. Em Nova York, o hacker que conseguiu fugir do russo vai se encontrar com a sua irmã e pede ajuda para sair do país, enquanto o russo só observa de longe. À noite, De Niro está assistindo a um youtuber, provavelmente, que critica muito ele ao seu tempo de governo anterior e como ele não estaria apto para liderar a comissão do Dia Zero atualmente. A mulher dele então aparece e fala com ele sobre o que conversou com a ex-amiga dela e como ela quer que eles voltem a trabalhar juntos. O Roger vai falar com a filha do George a pedido dele, que comenta algumas cacas que o George fez no seu tempo de governo. Enquanto isso, o hacker vai até um porto onde a irmã dele conseguiu um jeito dele sair do país, mas ele não sabia que estava sendo rastreado pela comissão do Dia Zero e seguido pelo russo que pretende matá-lo ali mesmo. Porém, antes que o russo consiga, a comissão aparece e prende o hacker, e quando o russo está indo embora, ele é atropelado por um caminhão de lixo e morre na hora. Durante o interrogatório, o hacker diz que não foram os russos que planejaram o Dia Zero, mas sim alguns ativistas de dentro dos próprios Estados Unidos, o que o George não acredita muito. O Roger, de volta em casa, acaba se encontrando com um cara que atropelou o russo, que diz que a Rússia não tem nada a ver com o que aconteceu, e passa para ele algumas informações para que eles possam confirmar.
A comissão do Dia Zero então tem que correr contra o tempo para confirmar essas informações antes que a presidente lance um cyberataque contra a Rússia, o que só causaria uma tensão à toa. A comissão então consegue confirmar nos 25 do segundo tempo e descobrem que o ataque veio de dentro dos próprios Estados Unidos. Enquanto assistia aquele mesmo cara que falava mal dele, o George volta para o momento em que anotou as informações do seu amigo, mas não consegue se lembrar o que exatamente ele anotou. O George então dá um discurso esclarecendo que não foi um ataque russo, mas de um ex-funcionário do governo americano insatisfeito que roubou um vírus criado pelo próprio governo, chamado Proteus. Depois de falar com George, a presidente recebe um arquivo confidencial sobre o Proteus, que é um projeto do governo, mas não o mesmo projeto que o De Niro pensa. E bom, assim acaba o segundo episódio de Dia Zero. Esse segundo episódio desenvolve melhor a trama principal da série, né? Que é o apagão do Dia Zero e tal, o lance com os hackers e essas coisas. Porém, ficou um pouco de lado o lance da possível doença que o George enfrenta dentro dessa série. No primeiro episódio, a gente vê isso com mais frequência do que nesse. Esse, apesar dele ter alguns flashes de memória, algumas memórias incompletas e alguns pequenas alucinações ou momentos de visão turva, esse tipo de coisa, ainda assim é bem menor do que no primeiro episódio. Eu achei que isso seria algo frequente durante a série inteira. Seria algo que ao mesmo tempo que a gente acompanharia a trama principal, também acompanharia esse drama a mais do personagem enfrentando uma doença que ele ainda nem sabe que tem. Mas isso ficou quase que de fora desse episódio. Tem pequenos flashes que lembram que ele ainda tem a doença, porém não é tão frequente quanto no primeiro episódio. Ao longo do episódio eles mostram algumas críticas ao tempo de governo de George, desenvolvendo melhor a história dele antes da série, o que é muito interessante, já que a gente vê que o George não foi um bom presidente para os Estados Unidos, e isso muita gente acha, incluindo a própria filha dele. Mas o que mais chama atenção nesse episódio é a tensão crescente. A cada cena a sensação de que o tempo está correndo contra os personagens fica mais forte. A revelação de que o ataque veio de dentro do próprio Estados Unidos traz um peso maior para a trama e foge daquele clichê que eu mencionei no primeiro episódio de ser uma rivalidade Rússia versus Estados Unidos, que já é uma rivalidade que tem há muito tempo no cinema e que já está um pouco ultrapassada para hoje em dia. Então isso aí tornou a série mais interessante, pelo menos para mim. Fugir desse clichê de ser Rússia versus Estados Unidos, mas sim uma coisa de dentro do próprio Estados Unidos. Isso eu achei muito mais interessante do que essa rivalidade que a gente já viu no cinema várias e várias vezes. Mas agora as perguntas que ficam são: quem mais está envolvido no Dia Zero? O que o De Niro pretende divulgando esse Proteus? Qual é a funcionalidade do Proteus? Quem matou o Bambi? Quem de achos é Bambi? Bom, tudo isso nós vamos ver nos próximos episódios. Mas para isso você precisa estar inscrito aqui no canal. Clica no botãozinho vermelho escrito inscreva-se, que não custa absolutamente nada para você e me ajuda demais. Estamos quase chegando aos 3.000 inscritos e eu conto demais com a ajuda de vocês. Assim como os youtubers de 2015 e 2016, chegando a 3.000 inscritos, eu vou pintar no meu cabelito de branco. Então se você quer me ver usando branco e com cabelo branco, se inscreve no canal e bora chegar a 3.000 inscritos e meu cabelo vai ficar branco, ok? Então se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para você não perder os vídeos que saem toda semana sobre filmes, séries, desenhos antigos ou novos que você não vai querer perder, além dos os próximos episódios de Dia Zero. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, que é muito importante. Não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar em alguma rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, que ajuda demais para que mais pessoas conheçam o canal e possam vir se inscrever e assim ajudar a gente a chegar a 3.000 inscritos mais rápido, ok? Então se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha em alguma rede social e é isso, até a próxima, falou, fui!